Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, enquanto eu agradeço aos pastores da igreja, pastor Messias, ao pastor da igreja, pastor Evandi, aos demais pastores, pelo carinho de sempre. Eu já disse isso e vou repetir, me sinto muito amado entre os irmãos. E isso é igreja. Isso é cristianismo. Eu me sinto muito feliz, imagino das dificuldades que houveram para todos nós estarmos aqui hoje. Mas aprove a Deus nos trazer aqui, amém? Eu queria ler o texto com vocês. Vou passar esses dias aqui com vocês trazendo algumas reflexões e, em especial, para nós iniciarmos, eu sei que o primeiro dia sempre gera aquele impacto físico, cansaço, mas eu queria reforçar o que o pastor Messias falou, para que você atentasse à Escritura, ao que Deus tem para falar ao seu coração, amém? O texto diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Eu queria refletir com os irmãos essa noite, e o título da nossa mensagem é: A Tua Palavra Revela que És Soberano. A Tua Palavra revela que Tu és soberano. A doutrina da soberania de Deus é uma das doutrinas centrais das Escrituras. Alguém já disse que se a doutrina da soberania ela ruir, todas as outras doutrinas também caem por terra. A doutrina da soberania de Deus é a doutrina que ensina, de forma bem resumida, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus se instrumentaliza de todas as coisas para nos abençoar, que Ele usa todas as coisas do universo para convergir para o bem daqueles que o amam. Deus se utiliza de todas essas coisas. E uma das coisas complexas para o ser humano entender sobre a soberania é quando a gente está passando por uma situação complexa, difícil, de tribulação, e a gente não consegue entender bem como essa doutrina ela se encaixa ou se relaciona com a nossa própria vida ou com a situação ao nosso redor. Eu lembro que em 2004, um tsunami devastou algumas regiões e principalmente a Indonésia. 264 mil pessoas morreram naquele evento. E eu lembro que justamente nesse ano de 2004, começou a ressurgir uma reinterpretação de uma doutrina herética antiga, mas que começou a se revivificar, que justamente atacava a soberania de Deus. Uma doutrina que aqui no Brasil, dois expoentes é o Ricardo Goldin e o pastor Ed Renekiewicz. Uma doutrina chamada teísmo aberto. O teísmo aberto vem ganhando força, mas não é tão conhecido aqui no Brasil. Nesse ano de 2004, vários debates, nos próprios círculos acadêmicos, teológicos e fora dele, começaram a questionar a doutrina da soberania de Deus. Porque o teísmo aberto vai dizer que Deus não é plenamente soberano, Ele não tem plenamente o controle de todas as coisas. O que Deus tem são possibilidades de saber, na sua eterna sabedoria, o que pode acontecer. Mas, de fato, Deus só saberá quando acontecer o evento. No caso do tsunami, quando as placas tectônicas começaram a se mexer, Deus sabia de todas as possibilidades, segundo o teísmo aberto, do que poderia acontecer. Mas, de fato, Deus só sabia e só soube quando a tsunami, de fato, começou a se formar.
É por isso que ateus e céticos começaram a atacar a soberania de Deus, dizendo: se Deus existisse, ou se Deus fosse de fato bom, por que Deus permite certas coisas? Por que Deus deixa milhares de inocentes morrerem de forma tão prematura? E eu lembro que nessa época vários debates se criaram. Muitas pessoas dizendo ou que Deus não existia, ou se de fato ele existe, ele não se importa com a humanidade. Outras velhas doutrinas, como por exemplo o deísmo, ganharam força nesses meios, todos atacando a mesma ideia: Deus não é soberano. O deísmo na época se juntou ao ateísmo, dizendo que Deus ele não é um Deus pessoal, ele não se relaciona com a sua criação. E aí eles criaram na década de 30 uma espécie de metáfora do relógio e do relojoeiro, onde Deus ele cria um mundo como se fosse um relógio. Ele dá corda e ele deixa como se fosse um mecanismo autocontido, e Deus se revela através das leis naturais. Mas de fato, Deus, para eles, ele não intervém na realidade, ele não fala com os seres humanos, ele não pode amar, muito menos aborrecer com os seres humanos. Deus simplesmente se afastou da sua criação, ele não intervém, ele não faz absolutamente nada, muito menos ouve orações. Essa foi uma das explicações que algumas pessoas, inclusive no meio evangélico, deram para a ideia de escapar de proposições como Deus é cruel ou Deus não existe. O iluminismo, a ideia iluminista que vai dizer, como por exemplo, um filósofo bem conhecido no meio acadêmico chamado Spinoza. O Deus de Spinoza é bem parecido com isso. É um Deus que nem ama, nem odeia a sua criação. Spinoza vai dizer que Deus ele é substância. Ele não é um Deus pessoal, ele não se relaciona. Mas o texto que nós lemos, ele diz o oposto. Ele vai dizer que Deus ele é soberano e ele controla todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito difícil para algumas pessoas compreenderem isso, principalmente numa época de crise, de turbulência emocional. Eu lembro que certa vez, isso é uma história real, uma mulher procurou um velho pastor para desabafar. Ela acabara de perder o seu filho num acidente de carro e desesperada, ela chega na casa do pastor, chorando muito e gritando: pastor, por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Por que Deus não impediu? Por que Deus não fez nada? E aquela mulher continuava gritando e chorando, querendo explicações do pastor. E o pastor olhou para ela e disse uma coisa que eu nunca esqueci quando eu vi isso. O pastor disse: eu tinha um filho, ele tinha 29 anos. Pastor de uma igreja próspera que crescia todos os anos. Um certo dia, uma árvore caiu sobre a sua casa, atingiu meu filho e ele morreu. E aí a mulher se desesperou mais ainda e disse: pastor, aonde é que Deus estava quando os nossos filhos morreram? E continuou chorando, encarando o pastor baixou a cabeça e respondeu para ela: Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho morreu na cruz. Aquela mulher precisava entender e ser relembrada que existe uma doutrina chamada de soberania e que em algum momento da sua e da minha vida, e enquanto eu falo eu me lembro de alguns que eu já passei, se você não tiver fé suficiente e tiver com essa doutrina muito sólida no seu coração, talvez a sua fé vá trincar, talvez você vai querer até abandonar a Deus, ou achar até que Deus perdeu o controle da situação, que Deus perdeu o controle da sua vida. O contexto da carta de Paulo aos Romanos que nós lemos agora, Paulo está dizendo nesse memorável versículo que Deus tem o interesse em nos socorrer nas horas em que nós não entendemos. Inclusive ele vai dizer que a leve e momentânea tribulação em nada há de se comparar com a glória que está por vir.
Ele também diz que o Espírito de Deus intercede por nós quando nós não sabemos como orar. Esse é o contexto do verso 28. Paulo querendo mostrar aos irmãos de Roma que Deus tem o controle do universo e de toda a situação. E algo interessante, o verso 28 tem uma palavra interessantíssima. Todas as coisas, e aparece o verbo cooperar. No texto grego, a palavra cooperar é o verbo orquestrar. É a mesma palavra que se usava quando o maestro regia os músicos. E o que Paulo está dizendo aos romanos é que Deus, ele é um maestro que instrumentaliza todas as coisas, todos os recursos do universo para abençoar aqueles que o amam. E quando Deus quer fazer algo por mim e por você, os recursos que Deus usa é simplesmente todas as coisas que existem no universo. Absolutamente todas as coisas. É por isso que nós podemos certamente dizer que a soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas. Não existe absolutamente nada, nenhum espaço, nenhum milímetro do universo onde Deus não possa olhar e dizer, eu reino e eu sou soberano. Mas eu sei que diante das crises, das situações adversas, se torna difícil para alguns crer que Deus continua sendo soberano, que Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Por isso, nesse primeiro dia, nesse calor abençoado, estou vendo os irmãos, eu sei que está quente aqui para mim também. Eu queria refletir sobre 3 coisas. Se Deus é soberano, e se a soberania de Deus está acima de todas as coisas, pelo menos 3 coisas a gente tem que sair daqui hoje pensando sobre. A soberania de Deus está acima de quê? 3 coisas. Teriam muito mais, mas claro, por uma questão de tempo. Primeiro lugar, se Deus é soberano e de fato é, e se a sua soberania está acima de todas as coisas, primeiro, a soberania de Deus está acima da nossa confiança nas coisas da terra. A soberania de Deus está acima da nossa confiança nas coisas da terra. E eu queria trazer à sua memória, não precisa abrir nenhum texto que eu vou citar. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías, no verso 1 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu queria dizer uma coisa para você, que chegou aqui nesse retiro, que talvez nunca imaginou que iria passar esses 4 dias aqui. Mas cada um que veio para cá, veio porque Deus quis, permitiu e trouxe. Todos que chegaram aqui, porque Deus é soberano. Deus preparou esses dias para mim e para você. E só veio porque Deus permitiu. Eu sei que você e eu, nós vamos ser tentados a confiar na nossa própria força, a confiar na nossa própria inteligência. No ano que Uzias morreu, Isaías vai ao templo orar, porque Uzias transformou a sociedade israelita. Ele modificou os exércitos, aparelhou, armou o exército israelita. Ele abriu fronteiras, portos, militarizou Israel como ninguém tinha feito. Era uma época próspera, política, economicamente e principalmente do ponto de vista teológico e espiritual. Uzias era um rei bom para o povo. E quando Uzias morre, na cabeça dos irmãos da época dos israelitas, era como se tivesse acabado a época de ouro. E o seu descendente era um rei péssimo, apesar que os anos finais de Uzias foram terríveis. Mas o povo conseguiu ser abençoado através do projeto político do rei Uzias.
E quando Uzias morre, Isaías está no templo orando, justamente desconsolado. Porque talvez pensando, e agora, quem vai salvar Israel? O que vai ser de Israel? E Uzias morreu. E o que Deus quer mostrar para Isaías? E eu queria que você ouvisse a voz de Deus falando isso para você. Quando Deus se manifesta para Isaías, o texto diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que Deus quer falar para Isaías é: Isaías, Uzias morreu, mas o povo deve colocar a sua confiança em mim, porque Uzias morreu, mas eu não perdi o controle, da situação. Eu sou soberano, eu continuo assentado num alto e sublime trono. A confiança do povo de Deus não pode estar em outra pessoa além do próprio Deus. Uzias morreu, Isaías, mas eu continuo sentado no trono. O rei terreno de vocês morreu, mas existe alguém que está assentado num alto e sublime trono. Era isso que o povo não conseguia entender. E eu sei que às vezes é difícil para a gente entender que Deus é soberano. Diante de tantas situações, talvez da doença, do desemprego, do problema dentro da família, de ainda continuar acreditando com toda a força e com toda a fé que Deus está no controle de toda a situação, mesmo quando aparenta que está tudo dando errado. É por isso que eu queria ministrar isso para você e dizer: a soberania de Deus está acima da nossa confiança nas coisas aqui da terra. Jeremias já tinha experimentado isso. Maldito é o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço a sua própria força. Vai ter momentos que você não vai entender. Vai ter momentos que você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo e vai tentar colocar a sua confiança nas coisas dessa terra. E assim como Isaías viu, você precisa também ver que Deus continua e sempre vai continuar assentado num alto e sublime trono. Ele reina e controla todas as nações, porque Ele nos ama. Em segundo lugar, se a soberania de Deus está acima de todas as coisas, a soberania de Deus também está acima do nosso limitado entendimento. João capítulo 9, Jesus conta algo interessante. Tem um cego de nascença e os discípulos fazem uma pergunta. Olha que pergunta interessante. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Veja que essa mesma situação nós passamos constantemente, de querer entender, de fazer a leitura da situação, saber quem Deus é, ler a situação ao nosso redor e querer a resposta. Um homem cego, desde nascença, crer em Deus e automaticamente a pergunta sai. Alguma coisa deve ter saído do controle e só pode ter sido os pais dele ou ele mesmo. Porque os judeus tinham uma crença mística que as crianças poderiam pecar ainda no ventre materno. E aí Jesus responde, mostrando os planos de Deus que fogem do entendimento humano. Nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu assim porque Deus quis, porque Deus quer manifestar através da vida dele a glória de Deus. Como é que Deus instrumentaliza o sofrimento humano? Se o texto diz que Deus usa e que todas as coisas cooperam, que Ele orquestra como um maestro todas as coisas do universo, o sofrimento não está fora disso. O sofrimento também é um recurso pedagógico que Deus usa nas nossas vidas. E que nem sempre nós estamos dispostos a entender.
o que Deus faz. Porque às vezes vai além do nosso limitado entendimento. Será que José conseguiu entender porque foi traído pelos irmãos? Porque foi jogado numa cisterna? Porque foi injustiçado na casa de Potifar? Porque foi jogado na prisão? Você imagina como foi para a cabeça de José continuar crendo que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas, mesmo passando por todas essas situações, usando o seu talento, mesmo sendo esquecido por um dos seus companheiros de cela. Em Gênesis 45, um dos textos mais lindos para mim da Escritura, quando os irmãos de José, tão tristes, já revelam o que eles fizeram, e José tem revelado quem ele era também. E eles pedem perdão por ter feito aquilo com José. José mostra a sua convicção em Deus e mostra que ele acreditava muito bem que Deus é soberano e controla todas as coisas. Porque ele diz, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi a mão do Senhor para a conservação da vida. Eu passei por todo esse sofrimento porque Deus sempre teve um propósito na minha vida. E não foi pouco o sofrimento que José passou. Talvez, da mesma forma que José, você veio para o retiro talvez até pensando em esquecer alguns problemas. Você chegou aqui, sabe só Deus como. Mas Deus te trouxe aqui do mesmo jeito. E a primeira coisa que Ele quer dizer para mim e para você é que Ele é soberano. Que Ele tem cuidado da nossa vida. E por mais que você não consiga entender o que acontece às vezes na sua vida, Deus continua cuidando da sua vida porque Ele lhe ama. Foge do entendimento totalmente. Quem imaginaria que o Filho de Deus seria filho terreno de um carpinteiro? Imagina a dificuldade, os judeus esperando um Messias guerreiro, um Messias político, e vem o filho de um carpinteiro. Você imagina como foi difícil para Jonas entender os propósitos de Deus, colocando ele 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. A soberania de Deus está acima do entendimento humano. Totalmente acima do entendimento humano. Isaías capítulo 55 diz, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11, e diz, eu sei, eu é que sei, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, porque é Ele que sabe. E quantas vezes a gente tenta entender, e se tem alguém na Escritura que passou por um problema sério por querer justificar o que Deus faz. 2 pessoas que eu trago à memória agora, o primeiro foi Moisés. Moisés escutou do próprio Deus que ele não ia entrar na terra prometida, e Moisés comete um erro que todos nós cometemos alguma vez na vida. E eu espero que você não cometa mais, porque é um problema. Moisés vai questionar Deus. Por que é que Deus faz o que faz? Você imagina o Senhor do universo, o Deus de toda a criação, o Senhor supremo, ser questionado. E esse é o paradoxo. É quando a criatura pede esclarecimentos e justificativa ao Criador. É quando o servo se coloca na posição arrogante de perguntar por que Deus, o Senhor, faz o que faz. E Moisés diz, Deus, esse povo te tentou 10 vezes no deserto, e o Senhor perdoou todas. Eu errei uma vez, e o Senhor vai me punir? Parece muito lógico o argumento de Moisés. Parece que agora Moisés vai ganhar o debate com Deus, porque Moisés colocou Deus contra a parede e diz, o Senhor me parece estar sendo injusto, porque a conta não fecha. E Moisés talvez ali pensando, venci. Agora Deus vai dizer, você tem razão. 10-1 é covardia. A resposta que Moisés ouve de Moisés
naquele momento difícil, em escutar que não ia entrar na terra prometida, é simplesmente Deus dizendo: Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Trocando em miúdos, o que Deus diz para Moisés é: eu sou Senhor e você é servo. Eu sou o dono de tudo e você não tem nada sem mim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cala a boca, quem manda sou eu em tudo. É difícil se colocar na posição de servo quando Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir. Quem tem filho sabe. Quando você dá uma ordem, quando você dá um comando, quando você pede algo ao filho e o filho simplesmente diz não. Você pensa, quem esse moleque pensa que é? Eu faço tudo por ele, eu dou tudo, e ele, se eu peço uma coisa, e ele olha para a minha cara e diz não. E você imagina Deus, Jó diante de todo o sofrimento, o segundo personagem. O segundo personagem que vai pedir esclarecimentos ao Deus da criação. No capítulo 38, depois de ver a petulância de Jó, Deus decide responder numa espécie de Enem celestial. Um jogo de perguntas e respostas. Do 38 que vai culminar até o 42, com outra declaração de Jó. Porque enquanto Jó estava ali reclamando com Deus, e não se engane, essa história que Jó não murmurou e não reclamou. Se não me falha a memória, 32 vezes Jó ergue os olhos aos céus e pergunta: por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Tem uma música que diz: Jó não blasfemou quando tudo virou cinza. Tem um trecho de uma música, eu não sei de quem é. Mas eu acho que ele nunca leu o livro de Jó inteiro. Conte quantas vezes, mais de 30. Por que, Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que eu faço isso? Amaldiçoado seja aquele que me trouxe a vida. Maldito seja o meu avô. Ele reclama várias vezes. E chega uma hora que Deus aparece no meio de uma tempestade e diz: olha, fique de pé que eu quero falar com você. Se levante. Sentado eu não falo com você. Jó se colocou de pé. Parece que Deus vai dar um sermão em Jó. Aquele sermão bonito, expositivo. 3, 4 pontos. Mas o que Deus decide fazer é perguntar. Para colocar Jó no lugar dele de servo. Para colocar Jó no lugar dele de criatura. E uma das primeiras perguntas é: onde é que estava você quando eu criei tudo? Com quem você pensa que está falando? A primeira pergunta que Deus faz a Jó é essa. E em toda Jó fica calado. Onde é que você estava quando eu coloquei limites entre o mar e a porção seca? Onde eu coloquei as geleiras da terra num certo lugar? Onde é que estava você? Para vir me questionar se o que eu faço é bom ou errado? Jó já não acreditava mais na soberania de Deus. Em outro momento ele diz: olhe para o céu, você consegue contar as estrelas? Eu chamo todas elas pelo nome, Jó. Outra pergunta, retórica, claro, porque Jó não tinha como responder. Jó, eu sou aquele que dá ordens aos relâmpagos e digo: sai, e ele sai, se prostra e diz: eis-me aqui, Senhor. O que Deus está dizendo para Jó é que controla todos os fenômenos da natureza, que criou tudo a partir do nada. E o que Deus está querendo mostrar para ele é: Jó, pense bem, se eu controlo todas as coisas, se nada escapa da minha inteligência, se nada pode escapar dos meus olhos, você acha que a sua vida eu tenho deixado de mão, Jó? No capítulo 42, Jó só tem uma alternativa: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos e propósitos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de falar, mas agora, no meu sofrimento, os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo, em outras palavras, é que o foco
em que Jó enxerga a vida muda a partir da ótica do sofrimento. E claro, ninguém quer sofrer, nem você nem eu. Mas o fato é que o sofrimento uma hora vem. E às vezes é difícil a gente entender exatamente isso. Que a soberania de Deus está acima do nosso entendimento limitado. Terceiro lugar. Se a soberania de Deus está acima de todas as coisas, e de fato está, a soberania de Deus está acima da nossa capacidade humana. Pense bem. Êxodo capítulo 4. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu escolhi você, tenho uma missão para você. Coisa besta, coisa pouca, vai libertar todo o meu povo do Egito. E aí Deus começa a dotar Moisés de sinais, prodígios e maravilhas para motivar, encher o coração de Moisés de fé. E aí tem aquele diálogo, aquelas ordens: coloca a mão dentro da roupa, tira a mão dentro da roupa, a mão de Moisés está leprosa, coloca de novo. Quando ele tira, a mão está completamente sã. Ele diz: ó, joga teu cajado, se transforma na serpente, pega de novo, vira um cajado novamente. Há uma ordem de Moisés, as águas viram vermelhas como sangue. E aí você continua na narrativa e diz: poxa, Moisés agora se encheu de fé. Moisés agora vai para o combate. Sabe qual é a primeira coisa que Moisés diz para Deus? Deus, eu não posso ir, porque eu sou pesado de boca e de língua. Em outras palavras, na construção do hebraico, essa expressão significa nada mais nada menos Moisés dizendo uma coisa que era verdade. Se Deus estava chamando ele para libertar o povo, e ele tinha que se apresentar diante do soberano terreno, a potência do mundo antigo que era o Egito, ele tinha que ser um bom orador, na perspectiva humana, claro. E essa expressão, sou pesado de boca e de língua, no hebraico ela é bem curta, significa eu sou gago. Moisés era gago. Não era bem com as palavras. E aí, na hora em que Deus chama ele pensa na sua limitação, na sua incapacidade como orador e diz: Deus, eu não posso ir. Você imagina um ser humano dizendo não, cara a cara para Deus? E aí Deus vai e tenta convencer Moisés de novo. Acontece outro diálogo. E aí, com esse outro diálogo, como se não bastasse, Moisés diz outra declaração, e quem lê o texto pela primeira vez não imagina. Agora emplacou, agora Moisés vai. Moisés diz uma frase hipermelancólica. Moisés diz: Deus, envia qualquer pessoa, menos eu. Qualquer um é mais capaz do que eu. Eu sou o terceiro assessor do carimbador. Qualquer pessoa é melhor do que eu, Deus, menos eu, não me mande, eu não tenho a mínima condição. Sabe o que é que Deus diz logo após que Moisés fala isso? O texto diz: acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Moisés ainda não tinha entendido, no capítulo 4 do livro do Êxodo, que Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele vai capacitar quem Ele escolheu. O que Moisés não tinha entendido ainda era que aquele Deus soberano que estava chamando para uma obra específica iria capacitar Moisés durante todo o seu ministério. E quantas vezes a gente recebe certas ordens e diz: não, para mim não dá. Talvez até pessoas que estão aqui pensando a mesma coisa. Eu já deveria ter feito algo. Eu já deveria ter assumido uma postura diante de Deus e fazer algo que Deus tem me chamado. E tem se escondido de Deus. E tem dito: Deus, envia qualquer um, menos eu. Eu não tenho condições, eu sou tímido, não dá para mim. Era isso que Moisés pensava. Mas quem chamou Moisés foi o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que se responsabiliza por aqueles que Ele chama, que não deixa de lado.
A mesma coisa aconteceu com outros, com Jeremias. Jeremias era um adolescente de 16 para 17 anos. Quando Deus chama naquele capítulo memorável, capítulo 1, no chamamento de Jeremias, Jeremias olha para Deus e diz: Deus, envia outro porque eu não passo de uma criança. O que Jeremias faz ali é a mesma coisa que Moisés fez no capítulo 4. É olhar para a própria capacidade e não entender que o Deus que é soberano, que chama, se responsabiliza por aquele que chama. Jeremias não tinha entendido isso de jeito nenhum. É por isso que Paulo vai dizer que Deus, ele escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Tem uma música, eu não sei se o louvor pode tocar para a gente encerrar. Uma das músicas mais simples, que alguns chamam de música antiga, sabe? A música diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tem o trecho que eu acho espetacular dessa música. Uma das partes mais lindas das músicas que já inventaram aqui nesse Brasil. Quando diz: Mas, apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Sabe? Você já parou para pensar nisso? Como é que um Deus que sustenta o universo, que controla todas as coisas, que escuta orações de todas as pessoas do mundo, como é que esse Deus cheio de glória se preocupa com gente como você, como eu? Não é o Deus de Spinoza, que não escuta, que não ouve. Não é o Deus do deísmo, que cria as coisas, deixou tudo isso e se retirou do mundo. E que você não pode dobrar o joelho e dizer com confiança: a tua palavra me diz que tu és soberano. Com aquela convicção no coração, mesmo sem entender nada do que está acontecendo. Porque todo mundo aqui, principalmente os mais velhos, tem uma ou mais histórias para contar. Eu lembro que em 2017 foi um ano, 16 e 17, para mim foi um dos anos piores da minha vida. Aonde aconteceu coisas e principalmente deixou de acontecer coisas que marcou a minha vida, da minha esposa, da minha família, de forma que na época a gente achava que não ia superar. E a única coisa que eu podia fazer, mesmo diante da situação dando tudo errado, mesmo faltando um monte de coisa, quando sabe aquele momento que você ora para o horizonte da desesperança, e a única coisa que você pode fazer, o único recurso ao qual você pode recorrer é a fé, e dizer: eu não estou entendendo nada, mas o Senhor, eu acredito que está controlando todas as coisas, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas Deus é soberano, porque Deus não nos deu como perdidos, Ele nos veio procurar em Cristo Jesus. Gente como eu, como você, pecadores, e aqui e acolá tropeça, com toda a vontade de se levantar, mas que às vezes faz algo que desagrada a Deus, e mesmo assim Deus continua nos amando. Teve uma música que tocou hoje, falando de graça. Isso é graça. A graça de um Deus soberano. E quando você dobra o joelho, como o apóstolo Paulo disse, até mesmo quando você dobra o joelho e nem sabe o que deve orar, ele diz: tem problema não, o meu Espírito vai ajudar você também nisso. Ele vai lhe ajudar a orar também. Porque Deus é soberano. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu imagino como foi difícil organizar esse retiro. Com decreto, com instabilidade política, econômica, com tantas incertezas no nosso país. Mas Deus foi gracioso. Deus foi bom com essa igreja. E trouxe cada um de nós aqui. Eu queria que você baixasse sua cabeça e cantasse essa música com todo o seu coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu queria orar por você. Eu queria que você continuasse com os olhos fechados para a gente fazer uma oração. Eu queria que você tivesse alguns momentos para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Talvez assim, mas pastor, eu cheguei aqui só a graça, cheio de problema. Tá tudo dando errado, pastor. Eu queria convidar você a orar a um Deus que é soberano e que controla todas as coisas, que tem cuidado da sua vida, mesmo quando você não tem percebido, ou quando você acha que Deus perdeu o controle. Deus está com você naqueles momentos em que você olha e diz: poxa,
Tá tudo dando certo para tanta gente e comigo nunca acontece. Deus é soberano. Deus tem um tempo marcado para tudo. Ele nunca chega atrasado, nem se adianta. Ele chega na hora certa. E Deus tem ouvido as suas orações. Deus sabe o que você tem passado. Ele sabe como você chegou aqui. E Ele trouxe você aqui para escutar isso. Eu tenho cuidado da sua vida. Eu nunca te abandonei. Nunca te deixei. Sempre estive ao seu lado. Deus, eu queria orar ao Senhor, porque a Tua palavra me garante. A Tua palavra garante que o Senhor é soberano. Deus, eu quero te agradecer e te louvar, Deus, por essa igreja, por cada um que chegou nesse lugar, nesse acampamento, cada um que o Senhor tem sustentado, cada um, Deus, que o Senhor tem colocado nos braços, acalentado, cuidado, porque o Senhor determinou que cada um que está aqui chegasse a esse lugar. Foi a Tua permissão, foi a Tua boa mão, Deus, que nos trouxe aqui, para dizer nesse primeiro dia que é soberano na nossa vida. Que quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos ao Senhor, mesmo sem entender absolutamente nada do que tem se passado na nossa vida, o nosso coração cheio de fé pode dizer: Deus, Tu és soberano. Tu tem controlado todas as coisas, porque o Senhor usa todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero te agradecer ainda pelo que o Senhor vai fazer nesses dias aqui, Senhor. Porque o Senhor vai falar aos nossos corações. Nós não vamos voltar da mesma forma como nós chegamos aqui, Senhor. Porque o Senhor marcou aqui encontros, Senhor, para nos transformar, para nos moldar. E nós vamos voltar, Deus, para as nossas casas, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós, com uma fé mais inabalável, com o nosso coração nutrido de fé, Deus, crendo no Senhor e na Tua palavra, porque Tu és soberano. Aplauda esse Deus em nome de Jesus. Tu és soberano, Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.